Boa noite. Iniciamos agora nosso terceiro encontro síncrono e nós iniciaremos na aula de hoje a terceira unidade dessa disciplina, a qual nós trataremos sobre o assunto ondulatória e oscilações. Vamos lá? Então, o primeiro movimento que nós vamos estudar na noite de hoje é chamado de movimento harmônico simples. Então, para a gente introduzir esse conceito, nós vamos considerar um sistema que é bem conhecido nosso, que é o sistema massa-mola, né? Então, aqui nós temos um objeto, uma mola, um elemento de mola que está colocado aqui próximo de uma parede, né? E junto a este elemento de mola existe uma conexão com um corpo de massa M, né? Uma massa qualquer. Então, esse sistema, quando não há aplicação de uma força externa, ele vai permanecer no estado de repouso. À medida com que eu aplico uma força nesse sentido aqui, esse corpo ele vai fazer com que ocorra a compressão desse elemento de mola. Então, conforme é visto lá no curso de Física 1, quando eu comprimo um elemento de mola, ele vai armazenar energia potencial gravitacional elástica. Tá? Então, esse corpo aqui vai ser descrito pela letra K, no caso, esse elemento de mola, ele vai armazenar uma certa energia. Tá? Então, esse tracejado aqui indica a posição de equilíbrio, a qual nós trataremos pela letra x0, como sendo igual a zero. Então, se eu tenho deslocamento para a esquerda, a posição será negativa. Da mesma forma que se nós temos uma elongação desta mola, que está acoplado a este corpo M devido à aplicação de uma força no sentido contrário, esse x será maior do que zero. Tá? Então, o que ocorre nesse movimento harmônico simples, conforme nós podemos ver em tela? A ideia aqui, pessoal, é mostrar para vocês que esses modelos físicos, eles podem ser aplicados a diversos estudos, né, pela simplicidade no comportamento desse sistema, através das equações matemáticas que nós vamos apresentar para vocês de forma sucinta nesta aula e que estão descritas em detalhes lá no fascículo no capítulo, deixa eu ver aqui, é no capítulo 7, que trata sobre oscilações. Tá? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui esse elemento de mola. Então, o que acontece quando eu aplico essa força e faço com que ela cesse? Né? Se eu considerar que não há atrito entre o corpo de massa M, esse bloco em azul, e o solo, quando eu aplico uma força aqui no sentido de comprimir, conforme eu disse, vai armazenar energia potencial elástica, e à medida com que eu tiro a aplicação dessa força, vai ocorrer o movimento de liberação dessa energia potencial elástica e vai fazer que ocorra a elongação da mola. Tá? E ao ponto que ela vai chegar na posição máxima aqui, novamente, a mola vai tentar ficar no estado de equilíbrio e vai fazer com que esse bloco ela desloque para a esquerda. Tá? Se não há atrito, esse movimento vai ocorrer de forma contínua e indefinida. Agora, se nós tivermos atrito, esse movimento ele vai cessar com o tempo. Tá? E aí nós vamos ver que essa força aplicada ela é diretamente proporcional à elongação dessa mola, tá? Esse deslocamento que vai ocorrer, no caso, em virtude da aplicação da força. Tá? Então, Fs é quem? É a força restauradora. Então, toda vez que eu aplico uma força no sentido de movimentar, seja para a esquerda ou para a direita, eu vou ter uma força que vai fazer com que esse corpo ele tente voltar à sua posição de equilíbrio, ou seja, x igual a zero. Então, a essa força nós damos o nome de força restauradora. Tá? Então, vamos lá.
Então, aqui nós temos, no exemplo, comprimento inicial, chamo de L0, tá? Indicado por essa seta em vermelha. Então, à medida com que eu vou movimentando esse bloco devido à aplicação da força, vai surgir uma força restauradora no sentido contrário. E aí foi visto lá em Física 1 que a lei que rege o comportamento de corpos elásticos é dado pela lei de Hooke. Tá? Então, vamos anotar aqui. Então, aqui a lei de Hooke, conforme nós podemos observar em tela, vou chamar aqui de equação 1, força é igual a menos K vezes X. Esse sinal de negativo aqui representa o quê? O sentido de oposição em relação ao movimento. Tá? Conforme nós vemos aqui, se eu tenho para a esquerda, o sinal de negativo surge daqui. Quando eu movo ele para no sentido contrário, a posição fica positiva, porém, o sinal da força é contrário. Tá? Então, é justamente disso, dessa força restauradora ser no sentido contrário ao movimento. Tá? Então, isso aqui, esse sinal negativo, representa a oposição ao movimento. E aí nós vemos lá pela lei de Newton, né? Vamos anotar aqui, a segunda lei de Newton diz que a força é diretamente proporcional a quem? A aceleração produzida pelo corpo, mais uma constante de proporcionalidade, que é a sua aceleração. Perceba que nós estamos escrevendo em módulo. De forma mais rigorosa, nós colocamos a indicação de ser uma grandeza vetorial, porque a força é uma grandeza vetorial definida por módulo, direção e sentido, sendo acompanhado por uma unidade de medida. Então, a segunda lei de Newton, ela fala que a força é igual a massa vezes a aceleração, de forma mais simples, né? Então, se eu substituo em essa definição da lei de Newton, que eu vou chamar de 2, eu obtenho a terceira equação em tela, tá? Então, a aceleração é quem? Menos K vezes X dividido pela massa, tá? Então, nós temos aqui esse termo de K menos M, vamos deixar ele aqui entre parênteses, porque nós faremos algumas considerações matemáticas, tá? Onde X aqui é justamente quem? Esse deslocamento produzido pelo elemento de mola. Tá? Nós também temos que lembrar que a aceleração é a derivada de quem? Derivada segunda da posição em relação ao tempo ou da velocidade em relação ao tempo. Tá? Então, nós temos aqui, conforme nós descrevemos, a aceleração, e aqui, aonde nós tínhamos menos k em relação a m, nós substituímos por ômega ao quadrado. Tá? Então, nós temos aqui o termo relativo à aceleração e o termo relativo à
Então, retornando aqui ao nosso segundo bloco, vou colocar aqui em tela. No nosso segundo bloco, nós discutiremos o conceito de pêndulo simples, físico e cônico. Tá? Então, a ideia aqui é mostrar essa modelagem matemática para o pêndulo simples, que ela é mais tranquila, e a partir dos conceitos de frequência, período, para o caso do pêndulo físico e cônico, nós faremos a substituição matemática na expressão do pêndulo simples para obter as equações tanto para o pêndulo físico quanto para o pêndulo cônico. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui, o que é um pêndulo simples? Tá? Então, a ideia é mostrada aqui nessa figura ao lado. Tá? Então, nós temos aqui um elemento de corda, tá? Um elemento que ele é flexível, ele é inextensível e de massa desprezível. Tá? É o chamado fio ideal. Então, esse fio ideal ele está amarrado ou está preso no teto e está preso também a um corpo de massa M, representado aqui por esse corpo em azul, tá? Essa esfera em azul. Tá? Então, esse fio ele tem um comprimento L, e a ideia aqui é a seguinte, que ele vai ficar oscilando, por exemplo, do ponto 1, passando aqui pelo ponto 2 e chegando ao ponto 3, onde ele vai ter a sua máxima amplitude. Tá? Então, aqui ocorre o quê? A inversão do movimento. Tá? Então, aí ele volta por 2, chega em 1, e aí ocorre novamente a inversão. Então, ele vai ficar oscilando infinitamente quando não há uma força dissipativa, como, por exemplo, a resistência do ar. Tá? No caso, quando existe a resistência do ar, o corpo ele vai oscilando e a cada nova oscilação ele vai perdendo energia cinética, né? E nesse sentido a sua velocidade também vai reduzindo e ele vai cada vez mais se aproximando desse ponto 2 até que toda a energia ela seja dissipada para o sistema. Então, uma transformação de energia de energia mecânica vai sendo transformada em energia térmica, que é transferido para o meio material. Tá? Então, uma forma mais elegante também de falar o que é um pêndulo simples é um sistema acoplado a um pivô, aqui indicado em vermelho, tá? Circulado, e que permite o quê? A livre movimentação desse objeto. Né? Então, ele vai oscilar aqui devido ao quê? A aceleração da gravidade. Então, aqui nós temos no diagrama do corpo livre, no DCL, as forças que estão atuando sobre esse corpo. No caso aqui, a força peso em vermelho e as suas componentes aqui no eixo X e a força de tração exercida sobre o cabo. Tá? Então, para mostrar também o exemplo do pêndulo simples, nós vamos abrir aqui o simulador FET. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês em tela. Então, aqui nós temos o simulador FET. Então, ele tem algumas possibilidades aqui. Módulo introdutório, para você estudar o movimento, a parte de energia e o laboratório. Vamos entrar aqui na parte inicial. Então, aqui nós temos um corpo de massa M, cuja massa é de 1 kg no simulador, nós podemos aqui alterar a massa do corpo. Então, perceba que as suas dimensões também vão reduzindo à medida com que eu altero a sua massa. Tá? Outra coisa que a gente pode alterar aqui é o comprimento desse fio. Tá? Para observar aqui, por exemplo, em 0,20, vou abrir em torno de
20 graus, só para a gente observar. Então, a oscilação aqui é extremamente rápida, né? Nós podemos acionar o cronômetro para tentar mensurar esse tempo. Vamos traçar aqui o período. Olha lá, quando ele completa uma volta, né? Olha lá, começou a contagem, deu uma volta justamente aqui no centro. Existe a possibilidade também de utilizar a régua, né, para conferir se realmente condiz com os ajustes feitos aqui. E aí nós podemos observar aqui, né? Vamos olhar aqui no laboratório. Aqui já tem outras funções, como, por exemplo, os gráficos de energia, as setas para representar a velocidade e aceleração, a régua, para colocar em 0,70, cronômetro e um medidor de período. Então, eu abro aqui ele em torno de 10 graus. Vou marcar aqui o período. Então, o período de 1,68, tá? Aproximadamente. Então, o que acontece? A minha pergunta é: o que acontece se nós diminuirmos ou aumentarmos o comprimento do fio com período? Então, vou abrir novamente aqui em 10 graus, solto e peço para medir o período. Então, perceba o seguinte, que à medida com que eu aumento o comprimento do fio, também eu aumento o período, né, o tempo que ele leva para percorrer uma volta completa. Então, vamos reduzir aqui ele para meio. Novamente, abro em torno de 10 graus. Clico aqui para medir o período e perceba, diminuiu para 1,42 segundos aproximadamente. Tá? Então, a ideia aqui é mostrar para vocês que o período ele é diretamente proporcional ao comprimento do fio. Se eu alterar a massa, altera alguma coisa? Tá? Então, são algumas perguntas que vocês devem estudar, devem refletir na hora de vocês realizarem a atividade do laboratório. Vamos colocar aqui que tem um dos laboratórios que eu coloco aqui para vocês. Então, ele tem aqui, deixa eu ver aqui, do pêndulo simples. Tem atividade aqui. Então, o que vocês vão fazer? Na página 153, tem um link para o laboratório. E aqui o que vocês vão fazer? Vão variar o comprimento do fio, anotar o período, calcular a frequência e, a partir dessas informações, vocês conseguem calcular a velocidade e a aceleração. Então, tem algumas perguntas que eu trago aqui para a reflexão de vocês, que vocês devem responder. Tá? Então, voltar aqui aos slides da aula. E de forma similar com o que nós fizemos no primeiro bloco, nós mostramos, e vamos mostrar para vocês, nós mostramos lá no fascículo, e aí nós vamos mostrar aqui no slide como que é feito a modelagem matemática. Tá? Então, aqui, a componente da força que é responsável por esse movimento é a componente Px. Ela que vai fazer com que esse corpo ele se movimente desse ponto até o ponto 3. Nós colocamos aqui anteriormente como sendo 1, centro 2 e aqui 3. Aqui ocorre a inversão. Então, aqui nós temos Px, componente peso e Py. Tá? Então, Px vai fazer com que ele mude e faça esse movimento aqui de vai e vem. Tá? Então, quando eu aplico lá as leis de Newton, nós temos que força é igual aqui, a massa vezes a aceleração. Como é em x, a aceleração também em x. Tá? Então, aqui é a segunda lei de Newton. Então, o que nós fizemos? As forças que estão atuando em x é quem? A Px, mg,
seno de θ. E aqui ela leva o sinal de negativo, por quê? Porque está movimentando no sentido de oposição à força restauradora. Tá? É bem similar à análise do que foi feito no primeiro bloco. Então, é uma força contrária ao movimento. Tá? Então, é de oposição à força restauradora. Então, mg seno de θ, m vezes a aceleração do eixo x, ou derivada da posição ao quadrado dividido pelo tempo ao quadrado. Tá? Outra consideração, se nós formos fazer aqui a análise trigonométrica, θ corresponde a quem? Ao comprimento. Tá? Aqui, ó. Ao comprimento em relação à posição x. Tá? Então, portanto, quem que é x? É o θ, que é o ângulo, vezes o comprimento do fio. De modo que, se nós fizermos a substituição dessas expressões, vou chamar de 2 em 1, nós vamos obter a equação número 3, que é bem similar à equação para o movimento daquele corpo preso à mola. Tá? A única coisa que muda, ao invés de ser x, aqui aparece seno de θ. Tá? Então, novamente, é uma equação diferencial ordinária, né, de segunda ordem, com um coeficiente constante, cuja solução ela vai ser dada por uma equação similar àquela de x. Tá? Então, nós temos aqui uma consideração a ser feita antes de expressar a equação. Tá? Nós temos essa expressão matemática que eu chamei de 3. Tá? Lembrando que o ômega é G sobre L, equação número 4. E um detalhe importante, por que eu abri em 10 graus lá durante a simulação para mostrar para vocês? Porque em 10 graus nós temos o caso do pêndulo simples, e é uma equação que ela é mais simples de ser tratada matematicamente. Se eu abro acima de 10 graus, eu tenho influências de termos de segunda ordem na expressão matemática. Tá? Então, é isso que eu vou mostrar para vocês nessa tabela. Para fazer uma pequena consideração, que para ângulo menor ou igual a 10, esse seno de θ, ele é aproximadamente quem? Θ. Então, vejamos aqui. Para 0, radiano e o seno, 0, 0. Para quando aqui, em graus, né? 1 grau para radiano, 0,17453. Seno de θ, 0,17452. E se nós formos olhar até 10 graus, os valores são bem próximos, né? Então, ela é aproximadamente igual. Isso é para poder reduzir a complexidade matemática desse meu modelo. Tá? Quando eu faço isso, eu tenho que, ao invés de ser x, novamente, como estava lá, aqui eu tenho o termo θ. Então, para resolver essa equação aqui, número 5, ela se tornou mais simples do que a equação anterior, de forma com que as expressões matemáticas que nós traremos serão também mais simples. Tá? Então, aqui nós vamos fazer uma analogia do pêndulo simples com o movimento harmônico simples, onde o período é 2π L sobre G, e a frequência, né, lembrando que a frequência é o inverso do período, então aqui nós teremos que é 1 sobre 2π, raiz de G dividido por L. Tá? Então, deixa eu só ver nos apontamentos matemáticos do pêndulo. Tá? De θ. Tá? Antes da gente poder passar para o exemplo. Tá? Então, vamos fazer a leitura rápida aqui do exemplo, e aí, enquanto vocês anotam os dados, eu vou conferir lá as equações
nas notas de aula, tá? Só tem uma equação ali que eu gostaria de colocar para vocês, para a gente poder discutir um pouquinho mais, tá? Então, vamos lá. Então, é a banca IDECAM, que caiu no concurso de 2021, tá? Então, o pêndulo simples, ele oscila em movimento harmônico simples, com um período de 4π por segundo local, onde se pode considerar que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. E as forças dissipativas são desprezíveis. Então, quer dizer que a energia ela é conservada. Então, a energia é conservada, uma vez que as forças dissipativas elas são bem pequenininhas, né? Então, qual que é o comprimento desse pêndulo? Então, nós vimos aqui, vamos pegar aqui a expressão matemática. Então, aqui, período é igual a 2π raiz de L sobre G, tá? Que essa é a expressão, deixa eu ver, 5, equação número 6 e equação número 7, tá? Então, ele quer saber quem? O L, tá? Quer saber o comprimento do fio. Então, para eu poder calcular o comprimento do fio, eu preciso tirar o L da raiz quadrada. E a maneira de fazer isso é eu levar os dois lados da igualdade ao quadrado. Então, nós faremos isso agora. Então, aqui nós temos período ao quadrado é igual a quem? 2π ao quadrado vezes a raiz de L sobre G também ao quadrado. Tá? Então, quando eu faço ao quadrado, vou dar aqui a cor para azul. Então, quadrado. Esperar aqui. Isso, agora foi. Tá? Quadrado com quadrado, então só L sobre G. Então, vou reescrever a expressão. Período ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Π ao quadrado vezes L sobre G. Né? Então, se eu quero saber L, basta isolá-lo. Né? Então, portanto, L é igual a quem? Período ao quadrado vezes G, dividido por quem? 4π ao quadrado. Então, essa é a expressão matemática que nós vamos utilizar para poder fazer o cálculo. Tá? Então, ele disse lá no enunciado do problema, né, que os dados fornecidos pelo problema, que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado e que o período é de 4π segundos. Tá? Então, vou substituir os dados fornecidos pelo problema. Então, aqui nós temos o período 4π vezes segundos ao quadrado. A aceleração da gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, dividido por quem? Por 4π ao quadrado. Então, L é igual a quem? 4π ao quadrado é 16π ao quadrado, vezes segundos ao quadrado, vezes 10 metros por segundo ao quadrado, dividido por quê? Por 4π ao quadrado. Tá? Então, vamos fazer aqui as análises. Vamos lá. Segundos ao quadrado cancela com segundo ao quadrado, só fica unidade de interesse, que é 1 metro. Π ao quadrado simplifica com π ao quadrado. 4 vai a 1. 16 dividido por 4 é igual a 4. Então, aqui, portanto, o comprimento é de 40 metros. Então, portanto, a assertiva
correta é a letra B. Então, nós finalizamos esse segundo bloco e aí nós retornamos daqui a 5 minutos com o terceiro e último bloco de hoje.
Voltamos para o nosso último bloco. Boa noite, Marcos. Tudo bem? Se tem alguma dúvida, algum questionamento que você queira fazer, qualquer coisa, nós estamos por aqui. Tá? Então, para falar sobre, neste último bloco, nós discutiremos o conceito de ondulatória. Tá? Então, primeira pergunta que nós podemos nos fazer é o que é uma onda. Tá? Então, nós vamos colocar aqui no slide para a gente poder fazer as devidas considerações. Tá? Então, o que é uma onda? Então, assim, para facilitar a nossa visualização, nós podemos lembrar do seguinte exemplo. Né? Se eu pego uma pedra e jogo no lago, o que acontece? Né? Então, quando eu remesso uma pedra, ela colide com a água e essa água ela vai formar um padrão que ela vai se expandindo em torno em torno da onde caiu a pedra. Tá? Em outras palavras, tá? Uma onda é uma perturbação no meio material. Tá? Então, o agente perturbador, neste caso, é a pedra, que ao colidir com a água, ela perturba aquele meio e essa onda, né, ela vai ser propagada. E essa propagação dela faz com que ela possa ser classificada em 3 tipos, basicamente. A primeira é de ondas longitudinais, tá? Representado aqui em tela na figura A. Tá? Nós temos esse tipo aqui de oscilação em elementos de mola, e também no caso da pedra que colide com a água, né? Então vai se propagando nesse sentido. Nós temos aqui a transversal, quando nós temos um elemento de corda preso em uma das suas extremidades, a qual eu aplico um pulso e vai gerar uma onda aqui no sentido de movimento em Y. Tá? Então, a longitudinal, o movimento é em X, e a transversal é essa que ocorre em Y. E também nós temos o caso das ondas mistas, né, que ora é longitudinal, ora é transversal. Tá? Então, quando eu falo de ondas, nós temos, basicamente, 3 tipos de ondas a serem consideradas. As ondas eletromagnéticas, que são aquelas que se propagam tanto no meio material, água e ar, quanto no vácuo. E aí nós temos como, por exemplo, a luz. E aí, para especificar um pouco mais a luz, o Sol, por exemplo, ela vem do espaço, né, onde a ausência de matéria, no caso o vácuo, e ela incide sobre uma certa superfície e tem uma mudança de velocidade por essa mudança de meio que ela passa, tá? Que é, no caso, meio material. Que aí faz com que surjam padrões diferentes, né? O espalhamento da luz, que é a luz do vácuo, que vem lá do Sol, é uma luz branca, e aí ela vai sendo decomposta nas cores primárias, né? Indo do azul ao vermelho. E aí nós temos as ondas mecânicas, como é o caso da voz humana. E as ondas mecânicas, elas se propagam apenas no meio material. Tá? Então, existem alguns filmes que colocam lá grandes explosões no espaço e elas emitem som. Tem um filme clássico, que ele foi o primeiro, né, um filme científico, que ele mostrava que quando explodia algo no vácuo, né, ou no espaço, não havia propagação dessa onda mecânica por lá. E aí nós temos a terceiro tipo, que é estudado lá em física quântica, que são as chamadas ondas de matéria. Nessa disciplina, nós vamos limitar o nosso estudo às ondas mecânicas, e as ondas eletromagnéticas, elas são abordadas lá em física 3. Tá? Então, limitando o nosso tema às ondas mecânicas, tá? Então, nós temos que as classificações são transversais ou
longitudinais, que dependem o quê? Da direção de oscilação das partículas no meio em relação à propagação da onda. Então, aqui, o modelo da onda, composto aqui, quando eu tenho o movimento dela em Y, né? Cuja unidade nós vamos colocar no Sistema Internacional de Medidas, o metro, e o tempo também em segundos. Então, aqui nós temos a amplitude máxima, nesse ponto em preto, que é chamado de crista da onda, e esse ponto aqui embaixo, que é chamado de vale ou depressão. Tá? Lambda representa o comprimento da onda. E V, a velocidade de propagação dela no meio. Tá? Então, aqui o comprimento de onda, ela vai de uma crista a outra ou de um vale a outro. Aí eu tenho o comprimento de onda. Tá? Então, a amplitude é a posição máxima a qual ela pode ser estendida. No caso, nós temos amplitude tanto positiva quanto negativa. Tá? Então, a equação fundamental da ondulatória, ela nos lembra bem lá o conceito de velocidade, conforme nós vimos em Física 1, quando estudamos a parte cinemática. Então, aqui nós temos o deslocamento em relação ao tempo. Aqui, chamasse aqui de equação número 1, nesse terceiro bloco. Então, quem que é o deslocamento? Nesse caso, o deslocamento é quem? É o comprimento da onda e o tempo é o período. Lembrando que período é o inverso da frequência, né? Nós podemos substituir nessa equação, portanto, a velocidade é quem? Comprimento de onda vezes a frequência. E nós vamos chamar essa equação aqui de equação fundamental da ondulatória, cujo número será 2. Então, aqui nós temos que as ondas, elas podem ser progressivas ou ondas viajantes, tá? Que é o caso das ondas transversais. Então, nós temos aqui um modelo a qual nós temos duas ondas que estão propagando aqui com uma fase diferente, tá? Essa onda em vermelho e a em azul. Então, nós temos o comprimento entre elas, cuja equação matemática vai ser expressa da seguinte forma. Aqui nós temos duas variáveis, né? A variável tanto da posição quanto a do tempo. Então, como que ela vai ser modelada? A seno K é um número de onda, X, conforme já escrevemos, é a posição, ômega, velocidade angular, ou frequência angular, T, o tempo, e o φ é o ângulo de fase, conforme nós discutimos no primeiro bloco. Essa aqui é a equação número 3. Então, essas ondas viajantes, conforme nós apresentamos aqui em 3, e aí nós temos algumas definições que são importantes, como é a do número de onda. Vou escrever aqui, número de onda. Então, esse número de onda, ele está associado ao comprimento de onda e a 2π, que lembrando lá que ele percorre todo um ciclo, ou ele se repete em quanto? Em 2π ou 360 graus. Então, esse número de onda é definido como sendo 2π dividido pelo comprimento da onda, e só para recordar aqui que a frequência angular ou velocidade é 2π dividido pelo período, ou ainda 2π vezes a
frequência. Tá? Então, a velocidade de uma onda progressiva ela pode ser calculada por essa equação aqui, que nós vamos chamar de equação 4, que é dado pela razão entre a velocidade angular pelo número de onda. Tá? Então, mais um exemplo para a noite de hoje, a banca do Exército, esse problema caiu numa prova em 2010, cujo enunciado é o seguinte: uma onda progressiva harmônica é apresentada pela função yx de t é igual a meio cosseno de 30t menos 20x. Olha lá, considerando que π é igual a 3 e que as unidades são dadas no sistema internacional, metros segundos, né? Metros quilogramas segundos, a velocidade de propagação dessa onda é. Então, para resolver, pessoal, nós vamos reescrever aquela expressão matemática x de t 0,5 vezes o cosseno de 30t menos 20x. E aí ele quer saber a velocidade de propagação dessa onda. Tá? Quer saber a velocidade. Então, é importante, nós vamos retornar aqui para identificar alguns termos. A equação aqui 3, ali ele escreve como cosseno. Lembrando que são funções que estão relacionadas entre si. Tá? Então, aqui, quem vai com x é o k. E quem vai com o tempo é o ômega. Tá? Então, nós podemos aqui, ó, k, número de onda, e a velocidade ou frequência angular. Tá? Nós temos essa equação número 4 aqui, nós vamos escrevê-la aqui, V igual a ômega dividido por K. Ainda posso escrever assim, X dividido por tempo. Tá? Que é uma das maneiras de nós calcularmos a velocidade. Então, aqui eu tenho que esse 30 é igual a quem? A ômega. E o 20 é igual a K. Tá? Então, nós temos, para ter a velocidade, nós podemos escrever a seguinte expressão, ó, 30t menos 20x. E aí ele quer saber a velocidade de propagação. Tá? Então, se a gente for substituir ali, ó, ômega t e menos kx. Então, aqui, ó, velocidade ômega 30 dividido por 20, 3/2, ou 1,5 metros por segundo. Tá? Então, no caso deste tipo de enunciado, ele aparece aqui a equação como se fosse mais complicado, né? Mas era o simples exercício de identificar os termos presentes na função matemática que ele nos dá. Esse meio aqui, ele representa o quê? A amplitude dessa onda. Tá? Então, voltando aqui ao enunciado, então, a velocidade de propagação é quanto? Nós vimos aqui que é 3/2 metros por segundo, portanto, alternativa E. Tá? Então, nós podemos observar aqui que é um enunciado tranquilo, os exercícios que nós colocamos aí para vocês poderem desenvolver ao longo do material também são no mesmo estilo. Tá? Vou projetar aqui o fascículo só para fazer alguns apontamentos para vocês. Então, aqui nós temos as
as deduções matemáticas, conforme eu vi e falei com vocês. Tá? Aqui nós temos os exemplos, a resolução dele passo a passo. E aí uma outra coisa que eu queria falar com vocês, aí mais exemplos. Aqui nós temos o caso do oscilador harmônico amortecido, que eu quero que vocês leiam, e caso tenha alguma dúvida, me avisem, tá? Nós podemos trocar uma ideia na quarta-feira, no horário da tutoria. No caso do movimento amortecido, o exemplo aqui nós temos os amortecedores dos automóveis, tá? Qual tem um óleo aqui, o sistema de mola, que faz com que a pessoa que está dentro desse automóvel ela não sinta o impacto que o carro recebe. Tá? Então, vai ter uma certa resposta mais lenta dessa mola. Tá? E à medida com que ou esse líquido ele vaze do amortecedor ou que ele vai envelhecendo, ele vai perdendo algumas propriedades e vai fazendo com que o carro, a pessoa que está dentro do carro, ela receba com maior intensidade a pancada, quando passa muito rápido no quebra-mola ou que cai dentro de um buraco. Tá? Então, no caso do amortecimento, o que muda, pessoal, para obter as equações é o detalhamento matemático, e nós o fizemos aqui. Tá? Então, a gente pode observar aqui que é uma equação diferencial de segunda ordem, com coeficientes constantes, e que eu mostro a técnica que é utilizado para poder obter a solução ou as equações soluções para o problema. Então, eu penso que não seja complicado, né? Vocês irem acompanhando este raciocínio matemático e, caso tenham dúvidas, por gentileza, entre em contato. Tá? Então, aqui tem toda a discussão de como que é feito a construção para obter a solução do problema. Tá? Tem aqui as considerações. E aí, o que eu acho interessante apontar com vocês aqui é esse gráfico das possíveis respostas do sistema. Então, se for olhar aqui, esse tracejado é o do movimento harmônico simples. E quando eu coloco uma constante de amortecimento, esse comportamento ele já muda. Ó, podemos ver aqui o caso dessa linha em vermelho, que tem um certo amortecimento no movimento, que é justamente aquilo que eu estou falando aqui. E aí os casos quando é crítico e subcrítico. Então, aqui em laranja é o caso supercrítico, né? Ele recebe a pancada e já retorna à posição de equilíbrio praticamente de forma instantânea, e um azul que é o subcrítico, amortecimento crítico, que ele vai voltando lentamente, mas ele volta mais rápido à posição de equilíbrio do que o caso em vermelho, que é o caso do amortecimento. Né? Só isso. O caso termo de amortecimento, tá? E aí, quando a gente compara com o oscilador harmônico, então, ele demora muito mais, ele não volta, né, para a posição inicial, que é o caso ideal, né, quando não há nenhum amortecimento. Tá? Então, nós podemos observar aqui que esse comportamento em vermelho, azul e laranja é bem similar ao que a gente observa nos automóveis, no caso dos amortecedores, seja de carro, seja de moto, tá? À medida com que ele vai ou perdendo as propriedades por envelhecimento ou porque aquele fluido ele é dissipado ou ele escorre, né, quando o amortecedor leva uma pancada muito grande. E aí um fato interessante, ele é apontado esses comportamentos nesse vídeo que eu deixei para vocês assistirem, tá? Que é uma aula de física experimental proposta lá na USP. E aí tem mais alguns exemplos que eu coloquei para vocês aqui nas notas de aula. Tá? Aí também tem o comportamento aqui, aqui no laboratório tem como a gente colocar fator de atrito para tentar estudar esses comportamentos quando ele é crítico, quando ele é subcrítico.
E é importante que vocês façam essas atividades para reforçar a construção desses conceitos que nós apresentamos aqui, que nós fizemos a dedução matemática, mas é bem salutar, porque vocês vão observar na prática a construção desses conhecimentos. Uma coisa é a modelagem matemática e a outra coisa é a nossa visualização do fenômeno. Tá? Então, para você construir o conceito físico, é importante que você observe o fenômeno e, ao mesmo tempo, faça essa discussão matemática através do desenvolvimento e através da aplicação em exercícios. Tá? Então, eu recomendo que vocês realizem essas atividades práticas para auxiliá-los na resolução dos problemas, tentem refazer os exemplos, caso haja dúvida, tenha o passo a passo no fascículo. Se a dúvida persistir ainda, venham conversar comigo na quarta-feira, durante o horário da tutoria, para que nós possamos diminuir as dúvidas e para que vocês fiquem tranquilos na hora de resolver as atividades propostas no AVA, assim como a atividade avaliativa. Tá? Então, essas são as que eu tenho para apresentar para vocês na noite de hoje. E aí eu estou aberto a perguntas, a questionamentos. Se vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tirar comigo hoje, ou se vocês vão mandar por e-mail, fiquem à vontade. Tá? Então, esse é o momento para dúvidas. Querem fazer algum questionamento? Bom, como não há dúvidas, eu só quero desejar a vocês uma ótima noite, bons estudos, façam as atividades do AVA, lembre-se aí das datas, né, que devem ser feitas as atividades, que devem ser feitas as provas, e caso haja dúvida em algum exercício, por favor, nos procure na quarta-feira durante o horário de tutoria. No mais, desejo uma ótima noite e um bom descanso. Até breve.